Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo do meu livro A Vida sob Nova Visão. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, hoje a gente vai para o capítulo 2, o maior legado de Hermes Trismegistus, que é o Caibalion. Alguns chamam de Tábua de Esmeralda, né? O Caibalion é o código de Hermes ou filosofia hermética que constituído de 7 princípios. São eles o princípio do mentalismo, da correspondência, da vibração, da polaridade, do ritmo, da causa e efeito e de gênero. Então vamos entender o primeiro princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Este princípio contém a verdade de que tudo é mente. Explica que o todo, que é a realidade substancial que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sob o nome universo material, energia cósmica, energia pura, matéria, Deus, etc., é incognoscível e, portanto, indefinível. Então, aquele negócio, né? Qual a definição que se dá, por exemplo, para Deus? Deus é o Criador. Sim, ele é o Criador. Mas como é que ele é? Ele tem alguma forma, alguma peculiaridade? Mas se a gente parar para ficar pensando como ele é, a gente nunca vai poder chegar a uma conclusão sadia. Por quê? Porque se ele criou tudo, né, se ele criou tudo, ele que tem o conhecimento de todas as coisas. Tá. Então todas as formas? Tá. Todas as constituições? Tá. Da onde? Da Terra? Se for só da Terra, como é que explicar o resto do universo? Então a gente tem que entender, a gente tem que dizer que se existe esse Deus criou tudo. Tá bom, então como ele é? Bom, como ele é, não dá para nós queremos saber, porque tudo que nós podemos fazer é compará-lo com alguma coisa que existe. E se alguma coisa que existe, não pode ter sido criado, não pode ser ele. Né? Se a coisa existe, foi criada por ele. Porque se ele criou tudo, o tudo é criação dele. Então ele não pode ser a coisa. Então a gente querer identificar o Deus com base nas coisas que ele criou. É querer que o Criador seja a criatura. Né? Então isso não faz muito sentido. Né? Então a gente não. O ideal é que a gente o tome como incognoscível. Ou seja, que não se deve ter o conhecimento da sua natureza. Não precisamos defini-lo de forma alguma. Basta aceitar que ele é o Criador. Tá bom. A gente usa o termo ele, mas ele e ela não faz o menor sentido de gênero aí no caso, né? Então, Deus podemos, na melhor maneira, chamá-lo de o todo. Né? Então, o todo criou o universo de forma mental. Então, o universo é uma criação mental do todo. E por isso a gente pode entendê-lo como sendo onipresente e onipotente. Porque se é uma criação dele, ele está em tudo que ele criou. Então, portanto, ele é onipresente. E tudo acontece conforme a sua vontade, seu desejo. Ele que criou, então ele é onipotente. Segundo princípio, o princípio de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Então, a gente pode pensar na comparação disso quando a gente fala do mundo terreno, né, onde nós existimos, e o mundo espiritual. O que é o mundo espiritual? O mundo espiritual é onde os espíritos habitam, onde os espíritos existem. O mundo material é uma consequência desse mundo espiritual.
Então aqui no mundo material a gente constrói coisas que de alguma forma foram idealizadas no mundo espiritual. O mundo espiritual, por sua vez, é um mundo mental, onde não depende da matéria. E a gente pode pensar dessa seguinte forma: quando a gente cria alguma coisa aqui, a gente cria mediante o que está na nossa mente, na nossa cabeça. A gente está pensando numa coisa e transformando aquilo em material, em real. Aquilo que está na nossa cabeça é mental e aquilo que nós fazemos é o que é o real. Aquele real é uma espécie de réplica daquilo que está no mental. Então o que está embaixo é como o que está em cima. Da mesma forma, o que está aqui em cima é o que se manifesta lá embaixo. Então, colocando as ideias, né, no mundo real. Em cima disso, o Platão disse que, né, que nem tudo que a gente consegue, aliás, tudo que a gente consegue fazer no mundo real não é exatamente o que está no mundo mental, né? Mas aqui é uma forma de você entender isso, né? A gente só vai fazer alguma coisa aqui mediante uma coisa que foi criada lá atrás, lá atrás não, lá em cima no plano mental. O princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Esse princípio traz a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado. Tudo está em estado de vibração, que tanto é maior quanto mais elevada é a posição dela na escala. Então, tudo vibra, certo? Então, se eu estiver pensando no átomo, eu sei que o átomo tem seu estado vibratório. O átomo, por sua vez, ele é constituído de prótons, elétrons, né? E esses prótons e nêutrons que estão no núcleo, eles por si só têm seu estado de vibração. Os elétrons também têm seu estado de vibração, ainda que, né, de uma forma bem mais ampla do que o do núcleo, né, dos núcleons, prótons e nêutrons. Os elétrons têm lá seu estado, todos eles têm seu estado de vibração. O menor que possa ser a ideia é a vibração. Aí quando a gente fala assim, então vamos esquecer a matéria, vamos pensar só no eletromagnetismo, vamos pensar nas ondas, ondas de luz, ondas de calor, né, o infravermelho, ou ultravioleta, ou os raios gama, são todos o quê? Frequências. Frequência significa o quê? Uma vibração. Vibrações por segundo, não é isso? Quanto mais sutil for, maior é o estado de vibração. Então você tem menores estados de vibração, você vai tendo coisas mais densas, geralmente maiores, né, que chega na ponta da extremidade da matéria. Na outra você tem a extremidade das ondas eletromagnéticas. Então, tudo está em constante vibração. Princípio da polaridade. Veja que com o princípio da vibração ainda, é o que fazia com que Hermes pudesse fazer um diagnóstico das pessoas. Porque as pessoas, através do seu caduceu, deveria apresentar certos estados vibratórios, certas frequências de oscilação, de vibração, que ele conseguia detectar lá no seu caduceu. Então, dessa forma, ele sabia se a vibração da pessoa estava em alta, em baixa, né? E como sedar caso estivesse em alta, como estimular caso estivesse em baixa. O princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os polos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Então, o princípio da polaridade está dizendo o que para nós? Que as grandes manifestações
são, na verdade, uma coisa só. Né? Por exemplo, a paixão extrema por alguma coisa e o ódio por aquela mesma coisa. Então são os dois pontos, né, os dois extremos da mesma coisa. São as polarizações. Ah, mas está fazendo muito calor. Ah, mas está fazendo muito frio. O calor e o frio são também a mesma coisa. É o estado, né, de agitação das partículas que determina a sua temperatura. Então, determinada temperatura, determinado estado de vibração acaba produzindo uma temperatura alta. E um baixo estado de vibração determina uma temperatura fria. Então, o calor e o frio são os extremos da mesma coisa. Ah, mas aqui está muito escuro. Ausência de luz. Ah, ali está muito claro. Excesso de luz. Então a claridade e a escuridão são os extremos da mesma coisa. E assim vai, né? Vários exemplos. O próximo é o princípio de ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés. Tudo sobe, tudo desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é com a medida do movimento à esquerda. E o ritmo disso é a compensação. Então você tem um pêndulo, né, que vai pendulando, horas ele atinge um polo, horas atinge outro polo, e está ali em constante movimento. Então lembra, tudo tem movimento, tudo tem vibração, tudo tem dois polos, e o ritmo e o movimento, né, de um para o outro, a ação pendular, a ação que vai de um lado para o outro, a oscilação, né, é que vai determinar o ritmo das coisas. Então você tem o seu ritmo de vida, que é aquele que você tem de ação, e tem aquele que você tem de descanso. Então, você cria um próprio ritmo, uma rotina na sua vida, né? Que você consegue fazer esse balanço. Ou seja, nós temos que sempre procurar na nossa vida esse ritmo, entendê-lo, né? E buscar o quê? O equilíbrio. A gente pode estar, porque, por exemplo, eu falei da luz grande, muito intensa e da escuridão. Nós procuramos sempre encontrar nesse ritmo um momento no qual nós temos uma melhor adaptabilidade, né, um equilíbrio visual. Então, se está muita luz, você usa alguma coisa, né, você usa um óculos escuro, você, sei lá, estou falando aqui qualquer coisa, mas você diminui essa intensidade de luz. E se estiver escuro, você vai dar um pouco de luz, a fim de conseguir o equilíbrio para ter a melhor sintonia visual. Mesma coisa o som, né? Você vai procurar sempre buscar o equilíbrio entre um som muito intenso e um som um pouco intenso, entre um som muito agudo e um som muito grave. Então você está sempre buscando um equilíbrio que satisfaça a sua percepção, a sua vida, né? Princípio da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome que é dado a uma lei que não é reconhecida. Há muitos planos de casualidade, porém nada escapa da lei. O que quer dizer aí, né? Então vamos ver. Isso é bem diferente das outras. Está dizendo o seguinte, que toda ação provocada no universo tem uma reação. É a lei de Newton, pode até se encaixar na lei de Newton dentro dessa ação e reação. Aqui está sendo bem abrangente. Tudo aquilo que você faz, você toma como ação, né, que o hindu chama de karma. Você tem uma ação. E a toda ação praticada tem uma reação. A intensidade da ação é a intensidade da reação.
E tudo está regido por essa lei. E essa lei, por que ela existe? Qual a lógica dessa lei? É buscar o equilíbrio. Né? Toda a ação que vai para um polo tem a sua reação, que é do outro polo. Né? E aí a gente busca ali um equilíbrio nessa ação e reação, uma compensação. Então veja, se na sua vida você pratica o bem, eu pratico o bem, sim, eu gosto de praticar o bem. Qual a reação que você poderá colher? O bem, vindo de outras fontes para você. Mas se você pratica o mal? Como assim pratica o mal? Tudo que você faz, você só pensa em você, mas geralmente ferindo outra pessoa, ferindo a natureza. Mas se você está ferindo, se está machucando, se você está prejudicando, você está agindo mal, é isso que você vai colher. É esse retorno que você vai colher. Então, por exemplo, na espiritualidade a gente vê muito disso, né? De ver constantemente isso. A pessoa que fez coisas ruins, acabou a sua vida. Puf, morreu. E daí? Onde é que ela vai continuar vivendo? Como? Numa outra encarnação. Como será essa nova encarnação? Bom, essa nova encarnação será recheada de compensações pelo que ela conseguiu plantar na vida anterior ou anteriores. Então, se naquela vida anterior ela fez muita coisa ruim ela tem para colher. É assim, simples. E o sétimo princípio é o princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Então aqui é a questão da compensação, né? A compensação, Yang e Yin, né? O Yin é o preparo, a construção, e o Yang é a exposição disso. Então tudo tem a parte construtiva e a parte demonstrativa, né? A parte que você está construindo algo, a parte que você está pondo esse algo para fora. Então, a parte yin, a parte yang, o feminino e o masculino, né? Então, tudo tem essas duas formas, com talvez você quiser duas polaridades, mas que está sempre intercalando e presente em todas as criações. Ou seja, se você for pensar quando você constrói alguma coisa na sua vida, essa construção que é yang, porque ela está ali para ser utilizada, ela teve seu momento yin, que era de sua construção. Então ela teve seu estado feminino e depois passou seu estado masculino. Então aqui o termo feminino e masculino é porque é uma forma mais ocidental de se falar, né? Mas pode pensar no Yang e Yin, que eu acho mais condizente. Aqui vai uma reflexão minha, que é a segunda reflexão. Uma reflexão do passado. Minha religião. Era muito comum em casa discutirmos sobre assuntos religiosos e esotéricos, e certa vez, quando eu já tinha 17 anos, minha mãe, Ieda, incomodada com a minha irreverência ao tratar de dogmas religiosos, sabiamente me advertiu. Ela diz: filho, você tem de ter uma religião na vida. Faça a sua escolha. Não importa se você não quer ser um bandista, se você não quer ser espírita, se você não quer ser católico, se você não quer ser alguma, né, escolha uma. Escolha alguma, Rosa Cruz, escolha alguma filosofia para seguir. Eu então pensei muito sobre aquilo. Como era
de costume, comecei pelo o que se quer dizer com religião. E isso aqui é uma verdade, não é uma besteira não. Eu fui procurar direitinho o que significava religião. Então a palavra vem do latim religare, e a ideia é a de que, através da religião, a alma humana se religa a Deus. O particular retorna ao todo. Aí eu pensei, elaborei e fiz a minha escolha, que eu assim descrevi. O meu pensamento é a minha religião. A minha fala e os meus atos são a minha doutrina. Meu corpo é o meu santuário. Eu sou eu, meu único sacerdote. E o meu templo é o universo. Isso veio na minha cabeça. Parece sim ser um negócio extremamente egocêntrico, né? Mas vamos pensar um pouquinho no que eu falei aqui. Ó. Meu pensamento é a minha religião. Como é que eu posso me religar ao todo, se não por meu próprio pensamento? Se o Deus é todo, é a mente, e Ele criou tudo por seu pensamento, é através do meu pensamento que eu posso me religar a Ele. Minha fala e meus atos são a minha doutrina, porque eu sei muito bem da ação e da reação. Aquilo que eu falo, eu ouço. Aquilo que eu faço, acontece comigo também. O meu corpo é meu santuário. Por quê? Porque eu tenho que cuidar desse corpo, preservar esse corpo, porque é através dele que eu me manifesto aqui no mundo. Sou eu meu único sacerdote. Claro, porque ninguém pode ser por mim. Ninguém. Se minha mãe, se meu pai não puderam ser por mim, quem poderia ser por mim? Eu. Sou eu que habito esse corpo, sou eu que tenho esse espírito, sou eu que tenho que lidar com ele. Então, meus pensamentos, minhas ações são meu problema, não é verdade? Então, sou eu o meu próprio sacerdote. E meu templo é o universo. Por quê? Porque se eu posso encarnar, né, como espírito, eu vou encarnar em algum lugar desse espaço, desse universo. Porque se o Deus criou tudo, em algum lugar eu vou poder existir. Então, o meu templo é o universo. Pode parecer meio egocêntrico com isso, mas se o leitor fizer uma boa interpretação, encontrará o sentido que quis dar. Mais tarde eu viria a saber que eu estava em sintonia com o Kybalion. Bom, gente, então essa é da minha opinião, a grande mensagem de Imhotep. Ah, mas tem todos os papiros, tal, certo? Tudo bem, os papiros, o uso do caduceu, o conhecimento sobre chakras e tudo mais, que são fundamentais, mas esse ensinamento aqui, ele é absoluto. Ele é absoluto. Né? Então, é assim, de longe, a maior das criações, vamos dizer assim, da humanidade, esses ensinamentos. Então, o próximo capítulo agora é o poder da fé. Então agora vai ficar um pouquinho mais densa a nossa história, tá? E aí eu vou começar a explicar algumas ideias minhas, bom? Vejo você no próximo capítulo. Deixe seu like, se inscreva se não for inscrito e compartilhe, tá bom? Tchau, tchau.